Nesta sessão, serão apresentados alguns aspectos da utilização da constante de equilíbrio, a temperatura de equilíbrio da chama, a equação de Van Hoff e o equilíbrio químico para reações de ionização e reações simultâneas. Para manter a discussão no nível somente introdutório, vamos considerar apenas as misturas de gases ideais. Determinação da temperatura e equilíbrio de chama. O efeito da combustão incompleta na temperatura adiabática da chama é estudado a partir de conceitos já conhecidos. Começamos por uma revisão de algumas ideias relacionadas com temperatura adiabática de chama, considerando que o reator opera em regime permanente, para o qual não ocorre qualquer transferência de calor significativa para a vizinhança. Suponha, então, que o gás monóxido de carbono, que entra por uma posição, reaja completamente com a quantidade teórica de ar, que entra em outra posição, como vemos aqui. Os produtos, então, sairiam do reator a uma temperatura que foi designada como temperatura adiabática de chama máxima. Essa temperatura pode ser determinada a partir da solução de uma única equação. Porém, a uma temperatura tão alta, haverá uma tendência do CO2 se dissociar. Como a dissociação necessita de energia, numa reação endotérmica, a temperatura dos produtos seria muito mais baixa que a temperatura adiabática máxima, encontrada sob as hipóteses da combustão completa. Quando a dissociação ocorre, os produtos gasosos de saída do reator podem não ser somente o CO2 e o N2, mas uma mistura de CO2, CO, O2 e N2. A equação de reação química balanceada seria, então, essa aqui, onde Z é a quantidade de CO em quilomol presente na mistura de saída para cada quilomol de CO de entrada no reator. Consequentemente, existem duas incógnitas, Z e a temperatura do fluxo de saída. Para a solução de um problema com duas incógnitas, são necessárias duas equações. Uma é fornecida por uma equação de energia. Se a mistura de gás de saída encontra-se em equilíbrio, a outra equação é fornecida pela constante de equilíbrio. A temperatura dos produtos pode ser então chamada de temperatura de equilíbrio de chama. A constante de equilíbrio utilizada para se estimar a temperatura de equilíbrio de chama seria determinada em relação à estequiometria do CO2, que se transforma em CO, mais meio O2, que é uma reação reversível. Embora apenas a dissociação de CO2 tenha sido discutida, outros produtos de combustão poderiam se dissociar, como por exemplo esses aqui. Quando existem muitas reações de dissociação, o estudo de equilíbrio químico é facilitado pela utilização de computadores para resolver as equações simultâneas. Reações simultâneas foram estudadas numa seção posterior. Agora vamos à equação de Van Hoff. Na equação de Van Hoff, a variação de H é a variação da entalpia da reação, a temperatura T. A equação de Van Hoff mostra que a variação de H é negativa numa reação exotérmica, o K diminui com a temperatura, enquanto que para uma variação de H positiva, que é uma reação endotérmica, o K aumenta com a temperatura. A entalpia da reação variação de H é muitas vezes praticamente constante por um intervalo de temperatura bastante amplo. Em tais casos, pode-se integrar a equação de Van Hoff para gerar essa aqui, na qual K1 e K2 indicam as constantes de equilíbrio, respectivamente as temperaturas T1 e T2. Esta equação mostra que o logaritmo neperiano de K é linear em 1 sobre T. Consequentemente, os gráficos de logaritmo neperiano de K versus 1 sobre T podem ser utilizados para determinar a variação da entalpia, a partir de dados de composição de equilíbrio experimentais. E como alternativa, pode-se determinar a constante de equilíbrio em si, utilizando os dados. Os métodos desenvolvidos para a determinação da composição de equilíbrio de uma mistura de gases ideais reagentes podem ser aplicados a sistemas que envolvam gases ionizados, também conhecidos por plasmas. Anteriormente, já vimos sistemas em que a dissociação era um fator. Um exemplo é a dissociação de nitrogênio diatômico. Pode ocorrer a temperaturas elevadas. A temperaturas ainda mais elevadas, a ionização pode ocorrer de acordo com essa estequiometria.
Ou seja, um átomo de hidrogênio perde um elétron, gerando um elétron de nitrogênio monoionizado, que é o N+, e um elétron livre, que é o representado por E-. Um aquecimento adicional pode resultar em perda de elétrons adicionais até que todos os elétrons tenham sido removidos do átomo. Para alguns casos de interesse prático, é razoável pensar em átomos neutros, íons positivos e elétrons formando uma mistura de gases ideais. Com essa idealização, o equilíbrio de ionização pode ser tratado da mesma maneira que o equilíbrio químico de misturas reagentes de gases ideais. A variação na função de Gibbs para a reação de equilíbrio de ionização necessária para se estimar a constante de equilíbrio ionização, que é uma constante de equilíbrio em relação à ionização, pode ser calculada como função da temperatura através do uso de procedimentos da termodinâmica estatística. Normalmente, a extensão da ionização aumenta à medida que a temperatura se eleva e a pressão baixa. Finalmente, consideremos então a possibilidade de mais uma reação entre as substâncias existentes no sistema. Para a presente aplicação, que são a de reações simultâneas, admite-se que o sistema fechado contém uma mistura de 8 componentes, A, B, C, D, E, L, M, N, sujeitos a duas reações independentes, como vemos aqui. Teremos o componente E inerte e, além disso, note que o componente A é utilizado em ambas as reações, mas com coeficiente estequiométrico provavelmente diferente, visto que o VA' não é necessariamente igual ao VA. Os coeficientes estequiométricos das reações anteriores não correspondem ao número de mols dos seus respectivos componentes presentes no sistema. Mas variações na quantidade dos componentes estão relacionadas com os coeficientes estequiométricos através dessas equações. A partir dessas equações, introduzindo-se um fator proporcional de ε1, podem-se representar tais equações por, e de modo semelhante, com o fator de proporcionalidade de ε2 com a segunda equação, com a segunda reação. O componente A participa em ambas as reações, então a variável total de A é dada por essa equação. Além disso, tem-se o dNE igual a zero, pois o componente E é inerte. Para o sistema em estudo, a equação é igual a... Fazendo-se então as substituições, conseguimos a impressão anterior tornar-se essa, no qual temos a equação para o sistema como um todo. Fazendo algumas deduções e simplificações e substituições, chegamos então à equação apresentada aqui, que define a equação da primeira reação, e essa apresentada aqui, que define o valor da constante de equilíbrio para a segunda reação. E aqui temos ambas as equações para chegar nas constantes de equilíbrio para ambas reações simultâneas. As constantes de equilíbrio K1 e K2 podem ser determinadas a partir de uma certa tabela de uma compilação semelhante. As frações molares que aparecem nessas expressões devem ser estimadas através da consideração de todas as substâncias presentes no sistema, incluindo a substância inerte E. Cada fração molar tem a fórmula YI igual a NI sobre N, onde NI é a quantidade do componente I na mistura e equilíbrio, e N é igual a Na mais Nb mais Nc mais Nd mais Ne mais Nl mais Nm mais Nn, onde os N que aparecem na equação podem ser expressos em termos de duas variáveis desconhecidas através da aplicação do princípio da conservação de massa a várias espécies químicas presentes. Consequentemente, para a temperatura e pressão especificadas, as equações fornecem duas equações para duas incógnitas. A composição do sistema em equilíbrio pode ser determinada através da resolução simultânea dessas duas equações. Este procedimento
é discutido nesta seção e pode ser estendido para sistemas que envolvam várias reações independentes simultâneas. O número de expressões de constante de equilíbrio simultâneas resulta em igual número de reações independentes. Como essas equações são não lineares e necessitam de soluções simultâneas, normalmente é necessário o uso de um computador. Obrigado.